Sorriu. Ó. Boa noite, os irmãos, visitantes também, né? Vamos iniciar nosso culto de adoração a esta noite. Motivo de alegria por estar aqui, né? Se alegrar diante de todas as dificuldades que existem, né? Vamos dar início essa noite, louvando com o hino 79. Do cantor cristão. Bom amigo, Jesus Cristo. Vamos iniciar, né? Um bom amigo e fiel achei, Jesus meu Salvador. Contar aquilo que fez por mim, eu quero sim e com fervor, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par que prazer, prazer do mal não deixa de defender, seguro bem estou, com forte braço, com seu poder, ampara-me, contente vou, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par que prazer, prazer. E quando necessitado sou, eu posso recorrer ao seu tesouro celestial e bem
amigo que lhes concederá felicidade perenal, graça real sem fim, mostra Jesus por mim, gozo me dar alegria sem par, que prazer, prazer. A verdadeira felicidade só está em Jesus Cristo, né? Amém? Felicidade perenal. Vamos continuar louvando ao nosso Deus. Mais um hino, é o hino 26. Hino 26, Rei excelso. Hino 26, vamos dar início. Canta que o Salvador chegou, acolhe a terra ao Rei, leais nações a Ele só, contente vos rendei, ó sim, contente vos rendei. Ao mundo gozo proclamai do reino de Jesus, ó terra e mar e céus cantai a resplendente luz, a resplendente luz, a grande resplendente luz. Pecados, dores, morte já vencidos dele são. A paz Jesus concederá em régia profusão, ó sim, em régia profusão. Verdade e amor são sua lei, os povos acharão que é justo e bom, excelso Rei, e lhe obedecerão, sim, todos lhe obedecerão. Amém? Posso obedecer ao Senhor, né? Nesse momento convido o grupo de louvor. Vai louvar a Deus nessa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Hoje a gente vai cantar os hinos Saudade, A Cruz Não Foi o Senhor.
Jesus me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero ao céu voar. Meus pecados são muito grandes e culpado sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, eu quero ao céu subir. Sua vinda ao mundo é certa, quando não o sei, mas ele me achará alerta e para o céu irei. Tudo que existe veio da palavra do Senhor. Cada ser, detalhe e traço ele mesmo desenhou. Tudo Deus criou para seu louvor, da sua glória rastros nos deixou. Ele fez a criação, canção que expressa seu louvor. Posso ouvir na imensidão do céu as aves a cantar. Vejo lindas árvores que ao vento estão a farfalhar. São tão belos o rugido do mar e os celestes astros a brilhar. Ao seu Criador a criação está a celebrar. Toda a vasta criação vem render de adoração, de belezas incontáveis é a sua canção. Ó Santíssimo Senhor, Deus Supremo Criador, com a criação queremos
e prisões nos libertou. Hoje vivo Ele está, quem crê nele viverá. O amanhã seguro está, aleluia. A cruz não foi o seu fim, a cruz não foi o seu fim. Destroçado e caído ao chão, seu tempo padeceu. Por 3 dias se encontrou assim, mais glorioso se ergueu. Hoje está vivo à destra de Deus, da sua glória se enche o céu. Essa cruz não foi seu fim, pois Jesus ressuscitou. De cadeias e prisões nos libertou. Hoje vivo Ele está, quem crê nele viverá. O amanhã seguro está, aleluia. A cruz não foi o seu fim, a cruz não foi o seu fim. Sua morte deu-nos vida, seu castigo trouxe a paz, reconciliou-nos com o grande eu sou, o único Deus Pai. Ao ressurgir Ele nos voltou, a esperança, a fé e o amor. Essa cruz não foi seu fim, pois Jesus ressuscitou. De cadeias e prisões nos libertou. Hoje vivo Ele está, quem crê nele viverá. O amanhã seguro está, aleluia. A cruz não foi o seu fim, a cruz não foi o seu fim, a cruz não foi seu fim. Amém. Deus continue abençoando esse grupo, né? De louvor. Nossos avisos: quarta-feira nós temos culto de oração, 19h30. Próximo sábado é o culto com os jovens, também 19h30. No domingo nós recebemos de 8h30, 9 da manhã. E à noite nosso culto de adoração ao Senhor, 19 horas, né? Como sempre, nesse horário. Queremos dar boas-vindas a Lucas, né? Que está aqui novamente. Seja bem-vindo à casa do Senhor, né? As portas estão sempre abertas para aqueles que vêm visitar, ouvir a palavra de Deus, né? Nesse momento nós vamos fazer a leitura em Isaías 41. Leitura da palavra de Deus. Isaías 41. Vamos ler do 1 ao 13. Isaías capítulo 41, versículo de 1 a 13. Assim diz a palavra de Deus: Calai-vos perante mim, ó ilhas, povos, renovai as forças e chegai-vos, e então falai,
cheguemos-nos juntos a juízo. Quem suscitou do Oriente o justo e o chamou para o pé de si? Quem deu às nações a sua face e o fez dominar sobre reis? Ele os entregou a sua espada como pó e como pragana arrebatada do vento ao seu arco. Ele persegue-os e passa-os em paz por uma vereda em que com os seus pés nunca tinha caminhado. Quem operou e fez isso, chamando as gerações desde o princípio, eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos eu mesmo. As ilhas ouviram e tremeram, os confins da terra tremeram, aproximaram-se e vieram. Um ao outro ajudou ao seu companheiro, disse, esforça-te. E o artífice animou o ourives, e o que alisa com o martelo ao que bate na safra, dizendo da coisa soldada, boa é. Então com pregos o firma, para que não venha a mover-se. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, eu, a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse, tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço, te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-los-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. E como coisa que não é nada, os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo, não temas, que eu te ajudo. Amém? Assim é o nosso Deus, né? Basta confiar nele, ele nos sustenta, ele nos ajuda, ele mostra o caminho. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós estamos gratos a ti, Senhor, por essa noite, por esse momento aqui na sua casa, Senhor. E eu te peço, Senhor, por cada um que está aqui essa noite, que o Senhor esteja protegendo, nos ajudando, nos dando força, Senhor, abrindo nossos corações, nossa mente, para entender a sua palavra, Senhor. Que a gente possa se afastar do pecado, mas precisamos da sua ajuda, Senhor, porque nós estamos fracos, pecadores. Pedimos por aqueles que não chegaram aqui também, Senhor, ajuda eles, dá força, anima eles, Senhor, que eles possam se animar, restaurar a saúde daqueles que estão enfermos, Senhor. Protege cada um de nossas famílias também, Senhor. Ajuda eles. Abre a mente daqueles que não aceitaram a Ti como Salvador ainda, Senhor. Que eles possam fazer isso, reconhecer o Senhor como Salvador. Estamos gratos por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito acontecer, Senhor. Peço pelo pastor que vai trazer o estudo essa noite, Senhor. Protege ele, a família dele. Cada um, Senhor, sua família, onde ele estiver, Senhor. Nossas famílias também, Senhor. Que ele possa falar somente de Ti, Senhor. Que ele possa aprender essa noite, sair daqui diferente como a gente chegou. Mais alimentado com a sua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo. Pela chuva também. Por tudo. Em nome de Jesus Cristo, Filho amado, nós oramos e agradecemos. Amém? Vamos continuar louvando a Deus com mais um hino 22. Hino 22. Amor sublime. Vamos dar início, né? Qual ave que buscando os céus, o mundo deixa seus troféus. Minha alma vem a Ti, Senhor, pra conhecer Teu terno amor, divino amor sublime.
sublime amor, dos grandes temas o maior. Minha alma quer fruir e gozar de Cristo tão sublime amor. Amor sublime, amor real, amor eterno e sem igual. Sobre uma cruz por mim morrer e me salvar o seu poder. Divino amor, sublime amor, dos grandes temas o maior. Minha alma quer fruir e gozar de Cristo tão sublime amor. Teu nome, ó Deus, publicarei, a tua graça, a tua lei, o teu poder e o teu amor. Minha alma adora-te, Senhor. Divino amor, sublime amor, dos grandes temas o maior. Minha alma quer fruir e gozar de Cristo tão sublime amor. Amém? Vamos orar com mais um hino essa noite. Encerrar essa parte. É o hino 25. Hino 25, amor. Que grande amor, excelso amor, que Cristo nos mostrou, para se tornar o Salvador, a vida não negou. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. Ninguém, pois, deve duvidar do seu tão grande amor, mas todos devem aceitar o amor do Salvador. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. O que esse amor de nós fará é nos vedado ver. Mas Cristo em breve voltará e nos fará saber. Louvemos tão grande amor, sim, tão grande amor, que Cristo assim nos manifesta. Que maravilha de amor que nos trouxe para Deus. No final da terceira história diz, mas Cristo em breve voltará
para saber. A vinda de Cristo está próxima, né? Ele disse que volta em breve, mas pode ser a qualquer momento, né? Ninguém sabe qual é o breve, se é hoje, se é amanhã, se é agora. Talvez. É. Amém por isso, né? Convida o pastor a trazer a palavra dele. Já que não vou. Já que eu não vou usar hoje. Boa noite a todos. Boa noite. É uma satisfação de estarmos na casa do nosso Deus. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Lucas. Vamos ler o capítulo 22, os versos 31 a 34. Lucas, capítulo 2, os versos 31 ao 34. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cilindrar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não contará hoje o galo antes que 3 vezes me negues. Oremos. Amado Deus, mais uma vez estamos aqui a agradecer-te por tudo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. A começar pela salvação, que isso nós não podemos nem mensurar com palavras para expressar a alegria de saber tudo aquilo que o Senhor fez, para que hoje nós tivéssemos o privilégio de ser chamados teus filhos. Somos gratos porque estamos aqui hoje, reunidos como um corpo, na tua presença, te adorando, que o Senhor é digno de toda honra e o único que é digno de toda honra e glória. Pois nós sabemos que há tantos irmãos que almejam estar aqui junto conosco, mas não podem. A estes e dentre outros que o Senhor conhece corações de todos, pedimos que o Senhor esteja protegendo, curando aqueles que estão enfermos e que tão logo possamos nos reunir. Nos abençoe, nos protegendo dessa doença que tem não apenas afetado fisicamente, mas em muitos também psicologicamente, emocionalmente. Seu conforte os corações daqueles que perderam seus entes queridos. E te agradecemos pela tua palavra, que ela é viva e eficaz, e agora suplicamos que, como já foi pedido, eu quero reiterar esse pedido, que o Senhor possa estar me usando nas tuas mãos. Que as palavras que eu for falar aqui, Senhor, não sejam palavras provenientes de mim, um ser humano, um pecador, mas que seja proferida por aquele servo teu, que almeja te servir cada dia mais fielmente, e que possa ser usado pelo teu Espírito Santo, para que fale segundo a tua vontade.
as palavras hoje sejam para nossa edificação, como o irmão falou, que possamos sair diferente da maneira que nós entramos. Te rogamos e te agradecemos por tudo. Amém. Irmãos, olhando um pouco aqui o contexto, e tentando aí fazer com que os irmãos relembrem um pouco. Obrigado. Nós estamos aqui basicamente no fim do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra, quando ele veio trazer a mensagem, onde ele ensinou os seus discípulos. Quando nós olhamos aqui em Lucas, o verso do 1 ao 13 vai nos mostrar aqui a conspiração onde Judas, juntamente com os fariseus, pretendiam prender ao nosso Senhor Jesus Cristo. E também encontramos os preparativos da ceia. Quando a gente olha no versículo 14 até o versículo 23, a gente vê propriamente dito aí a ceia. O 24 ao 30, a gente vê a imaturidade dos discípulos e a disputa entre eles, perguntando quem seria o maior. Já aí, mais ou menos, a partir do versículo 47 até aí o 53, a gente vê a prisão do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando a gente chega no versículo 54 e até aí 62, a gente já vê propriamente dito a negação do Pedro, a negação que ele negou o nosso Senhor Jesus Cristo. E é desse ponto em diante nós podemos ver o cumprimento a respeito do sofrimento de Cristo. A partir daí a gente vê o que Cristo passou para que nós pudéssemos estar aqui hoje. O que ele precisou passar para que cada um de nós, como eu gosto de dizer, que temos o privilégio de ser chamados filhos de Deus. E nós sabemos que todo mundo são criaturas de Deus, nem todos são filhos de Deus. Por isso que quando a gente vai para João, a gente vê João justamente falando que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome. E nesse verso 31 ao 34 que nós lemos aqui, nós encontramos aquele que é o grande apóstolo, o grande Pedro, e ele é confrontado. Aonde o Senhor chega para ele e diz: olha, Pedro, uma dura realidade. Vai acontecer algo que possivelmente você não vai acreditar. É que você vai fracassar espiritualmente. Que Pedro iria negar o nosso Senhor. E quando a gente olha, a gente conhece o contexto. A gente sabe quem é Pedro, o que Pedro fez, a gente conhece o contexto geral. Então a gente não tem essa noção. Mas tente se pôr naquela época. Volte ao período de 2000 anos atrás, onde nada disso aconteceu. Tente se colocar ao lado de Pedro, ao lado do apóstolo ali, quem ele era, aquele homem que chegou que era impossível, aquele homem que chegou e viu Jesus andando sobre as águas e disse: Senhor, manda que eu vá até ti. Ele disse: vem, e ele pulou. Aquele homem que chegou e puxou a espada para matar Malco e cortou. Se Malco, eu creio que Malco deve ter dado como diz assim, um passinho para trás, porque Pedro já veio com a espada e nesse afastar passou e cortou
Pedro é esse homem. O homem que dizia que ia até a morte com Cristo. O homem que dizia que iria preso com Cristo. E chega nesse momento. Jesus diz: olha, você vai me trair. Então, para ele, naquele momento, é algo que não era de se acreditar, porque ele achava que amava muito ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver um pouquinho desse contexto, desse amor, lá na frente. Então, nesse momento, o nosso Senhor Jesus Cristo estava descrevendo na vida de Pedro, e algo que acontece ainda nos dias de hoje, que Pedro estaria enfrentando uma batalha, uma guerra interna, aonde dentro dessa batalha que Pedro estava acontecendo, ou que iria acontecer, havia um inimigo. Mas Jesus diz não apenas sobre o inimigo. O Jesus diz também que havia um defensor. E também com esse defensor, Jesus dizia que teria que ter uma reação. E é isso que nós pretendemos trazer hoje. Hoje, se nós olharmos, continuamos em uma batalha. Continuamos em uma guerra. A luta continua. Todo dia, como eu falo, eu falei já no passado, nós devemos matar um leão por dia, por hora, por segundo, para que possamos estar dentro da vontade de Deus. E nós vamos ver hoje à noite, a respeito dessa batalha, o que envolve, quais os termos dessa batalha. E o primeiro termo é saber quem é o nosso inimigo e qual é o seu ataque. E o nosso inimigo, os seus ataques, nós conhecemos muito bem. E aqui no verso 31, o Senhor chega e diz para Pedro o seguinte: Simão, Simão, Pedro, eis que Satanás pediu ou vos pediu para vos cilindrar como trigo. Irmãos, toda batalha é travada em duas ou mais partes. Eu não sei se os irmãos já ouviram o ditado dizendo: quando um não quer, dois não brigam. Há duas partes em uma briga. E aqui no verso 31, Cristo declara a Pedro quem era o seu inimigo e qual era o seu propósito. E veja que Satanás não é de hoje. Desde o princípio, Satanás vem lutando contra Deus e tudo aquilo que Deus ama. A batalha contra Deus já se iniciou, olha, há décadas, há séculos, como dizem as pessoas, desde a criação, e ainda vai perdurar até a volta de Cristo. Quem acha que Satanás está no inferno, se engana. Por que se engana? Porque veja que aqui, nesse contexto, Jesus disse que Satanás estava onde? Pedindo o quê? Para cilindrar, para rodear. Mais na frente, Pedro vai usar mais ou menos isso, dizendo: olha, o diabo, vosso adversário, anda em... Se ele anda, então ele não está preso. A nossa batalha é constante. A nossa batalha ainda continua, porque Satanás, ele odeia tudo aquilo que Deus ama. E a Bíblia diz que nós somos a joia da sua criação. Deus, vamos dizer assim, no ápice da criação, somos nós.
dentre toda a criação, nós somos diferentes. Qual é a diferença da nossa criação para a criação dos demais? E aí? Das demais criação, de tudo, dos animais, das plantas, do rio, das estrelas, de tudo. Aí a nossa essência, mas como Deus criou? Qual é a diferença da criação? Porque Deus gosta só de irmão, para nos fazer, e eles vão falar. Veja que é algo mais pessoal. Se você olhar para a criação, o resto, e disse Deus, haja luz e houve. E disse Deus, haja separação entre águas e águas. E disse Deus, cria-se árvores com frutos, e disse. Quando chega o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E a gente brinca dizendo que Deus fez um bonequinho de barro ali, formou o homem e deu-lhe o fôlego de vida. Totalmente diferente, totalmente pessoal. O homem é uma criação pessoal para que possamos ter esse relacionamento com Deus. Então Satanás não quer que o homem tenha esse relacionamento. Então ele quer que o homem se afaste de Deus. Tanto é que, como nós vemos, ele pede ao Senhor, e lembre-se que tudo que Satanás faz é debaixo da permissão de Deus. Nada faz sem a permissão de Deus. Então veja que ele faz o pedido para cilindrar. Cilindrar ali, ficar, ou seja, a ideia aqui é fazer um pedido para alguém que seja liberto do poder do outro. Ou como se fosse a ideia de Satanás, chega assim, tire o seu poder sobre ele, tire o seu poder sobre Pedro para que eu possa peneirar, para que eu possa mexer com ele. E o Senhor disse, como diz menininho ruim, não. Jesus não permitiu. Satanás queria que Pedro saísse da esfera do senhorio de Cristo, fazendo com que Pedro abandonasse o propósito de servir ao Senhor. Peneirar, cilindrar aqui, tem uma figura de linguagem como agitar, ou uma agitação interna, ou tentar alguém até o seu limite. Lembre-se que Satanás, ele não vai medir esforços. Satanás, ele vai procurar sempre tentar destruir nossa comunhão, como estava tentando destruir a comunhão de Pedro aqui, usando técnicas de guerra espiritual para fazer com que ele se afastasse de Deus, se afastasse de suas convicções, e ainda hoje ele continua fazendo o mesmo. Satanás ainda continua querendo que nós nos afastemos de Deus, para que possamos estar aí longe do Senhor, para que possamos estar realmente saindo da vontade do Senhor. E quando a gente olha para a vida de Pedro, naquele momento, Pedro se achava, como eu posso usar a palavra, indestrutível, vamos dizer assim. É aquele que não poderia ser derrotado. O Pedro invencível. E isso me lembra muito o que Paulo fala. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. Pedro, que era Pedro, o homem que tinha
largado tudo para servir ao nosso Senhor do lado dele. Um dos que ficava mais próximo do nosso Senhor caiu. Imagine a gente, que nós imaginamos o que aconteceu no passado. Ele viveu, ele presenciou. E tente aí imaginar, depois que aconteceu, quando a gente vai um pouco mais para frente, a gente sabe que Pedro negou realmente ao Senhor. Quando Jesus foi preso, ele negou 3 vezes. Quando ele negou a 3ª vez, Jesus olha para ele. E ele olha para Jesus. Eu imagino o semblante de Pedro caindo. Lembrando que há pouco tempo, Jesus tinha dito o que ele iria fazer. E eu pergunto, quantos de nós não somos Pedro? Quantos de nós, Jesus chega para a gente e diz, ó, você vai pecar. Você vai me negar. Mas pastor, eu não nego, eu nunca disse que não conhecia a Deus, pelo contrário, eu digo para todo mundo que eu sou um crente. Como eu estou negando? Como Paulo fala, dizem que conhecem a Deus, mas o negam com suas atitudes, sendo reprovados para toda boa obra. Dizer, ser, fazer são coisas distintas. Por isso que volta e meia eu digo, irmãos, nossas atitudes falam mais do que nossas palavras. Mas tente imaginar agora Pedro, depois que caiu. Pedro ali, depois de ter negado a Cristo, com certeza veio aquele ressentimento, aquela angústia, e Satanás aproveita a situação. Aproveita para jogar dúvida em seu coração. Quem diz que você é um apóstolo de Jesus, um discípulo dele, né? Que até então a gente não usa apóstolo, um discípulo dele. Quem diz que você realmente é uma pessoa boa, que você presta? Será que você realmente é salvo? Não. Porque salvo não faz isso que você fez, não. Jesus vai te negar. Da mesma forma que você negou a Cristo, Ele vai te negar. Cristo disse que ia fazer vocês pescadores de almas. Palela. Conversa. Isso é conversa fiada. E isso possivelmente foi crescendo em seu coração. Porque quando a gente olha para Pedro, depois que acontece isso, onde Pedro estava? O que ele estava fazendo? E quando a gente vai para João, lá no capítulo 21, né, ele vai dizer o seguinte, o verso 1 ao 3. Ele vai chegar e dizer que, fazendo um resumo, ele vai chegar já no finalzinho, no capítulo 3, eles estavam se reunindo ali e perguntaram a Pedro. Aí Pedro disse, vou pescar. Né? Já chegando aí, vou pescar. E os outros chegaram e disseram, vamos contigo. E eles foram pescar naquela noite. Irmãos, nem a certeza da salvação nos empata de nós cairmos no pecado e junto com o pecado nos entristecermos, nos desanimarmos. Veja que aqui
Pedro estava desanimado. Como eu disse, Satanás bombardeou a sua mente. Satanás convenceu que ele era realmente um fracassado, que ele não servia para nada. Então ele não servia mais para Cristo. E o que fazer? Ele pensou, vou voltar à minha atividade. Eu vou pescar. E a batalha continuava. E a batalha, irmãos, continua. Porque da mesma forma, como eu disse, quantos de nós não somos Pedro? Quantos de nós não já caímos? Quantos de nós, Satanás, não vem tentando, fazendo com que nós nos afastemos de Deus? Paulo vai chegar, já em Coríntios, no capítulo 2, o verso 10 e 11, ele vem falando sobre perdão, né? Se alguém perdoar alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós, fiz na presença de Cristo. Aí ele fala, para que não sejamos vencidos por Satanás. E Paulo fala, porque nós não ignoramos os seus ardis. Satanás vai aproveitar as oportunidades. Satanás, ele vai aproveitar as nossas fraquezas. Por isso que ele fala e diz, olha, não dê lugar ao diabo. Ele vai fazer essa batalha interna contra nós, como fez com Pedro, fazendo com que Pedro abandonasse o caminho e voltasse para a pesca. Mas nós não somos pescadores. Nós não pescamos. Quer dizer, alguns são, né? Mas, de um modo geral, como isso nos afeta? Muitas vezes, a tristeza, o desânimo, faz nós voltarmos para o mundo. Saímos da igreja e voltamos para o mundo. Mas pastor, eu estou na igreja. Só o físico. Muitas vezes, espiritualmente, você não está na igreja. Pastor, alguns dizem que a pessoa só é desviada quando sai da igreja. Eu disse que não. Que o processo do desvio começa enquanto ele está dentro da igreja. O sair da igreja já é uma consequência do seu desvio. Então há muitos crentes que estão desviados dentro da igreja. Então ele volta. E Satanás, ele vai fazer com que nós nos confundamos. E ele continua ainda fazendo com que nós entristecemos. Ele usa vários meios. E é isso que nós temos que ter cuidado. Porque até hoje, se nós olharmos, ele vai tentar, pelo menos, nas 3 vias. Concupiscência. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. De alguma maneira ele vai tentar nos incitar. Fez isso no princípio, fez isso com o Senhor Jesus Cristo e continua fazendo ainda hoje. Ele vai nos incitar a cair no pecado. Veja que quando Davi fez o censo do povo, a Bíblia diz que ele não fez o censo para saber, mas a contagem foi por incitação de Satanás, possivelmente para sua vanglória. Tanto é que Crônicas vai dizer, então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a numerar a Israel, ou seja, a contar Israel. Qual era o objetivo de contar? Tinha algum pecado em contar o povo? Saber, fazer um censo? Oi, a gente não faz censo? Saber a quantidade de pessoas? Lembre, irmãos, não é o que a gente faz, mas como nós fazemos.
qual é a intenção do que nós fazemos. É isso que vai fazer a diferença. E Satanás nos engana. E Paulo fala que nós temos que ter cuidado, que ele se torna como um anjo de luz. E ele fala, olha, não se admire que os seus demônios também se transfigurem como ministro de luz. Enfim, Jesus ele começa a mostrar e dizer, olha, temos que prestar atenção. Temos que ter cuidado, porque Satanás, ele é astuto. Satanás, ele é artiloso. Ele vai procurar fazer com que você caia no pecado. Mas aqui, além desse termo do nosso inimigo, ou quando esse alerta que o Senhor traz para nós, do inimigo e como ele age em nossas vidas, o Senhor também traz um termo dessa batalha, dessa luta que ainda continua, mas ele mostra que além do inimigo, nós temos defensor. Nós temos aquele que nos defende. E ele mostra como é que é a sua defesa. O verso 22 lá de Lucas, ou 32 do capítulo 22, ele vai dizer, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmãos. Meus amados, quando nós olhamos e vemos a ação do nosso Senhor, e verificamos nesse termo que nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo ao nosso lado, em saber que nessa batalha, nessa guerra, nessa luta, nós não estamos sozinhos. Nós temos que ter um sentimento de alegria, de regozijo, em saber que em Cristo, como Paulo fala, nós somos mais do que vencedores. E quando nós olhamos, quem irá à nossa defesa, óculos embaçando e lendo, o negócio fica difícil. Então, quando nós olhamos aqui e vemos quem é que está ao nosso lado, e saber que, apesar de tudo que se passa, como eu disse, nós somos vencedores, e isso deve trazer um vigor, isso deve trazer esperança, isso deve trazer forças para nós. Que apesar que muitas vezes nós fracassamos, e vamos fracassar, mas temos a certeza que Deus é por nós. Quem será contra nós? E veja que aqui no texto, ao mesmo tempo em que Pedro toma o conhecimento sobre o propósito de Satanás, que era derrubá-lo, que era afastá-lo do caminho do Senhor, ele também fica sabendo da vontade de Deus, do propósito do nosso Senhor Jesus Cristo, que é fazer o quê? Rogar por ele, para que ele não desfaleça, que a sua fé não diminua. Veja que o ministério, um dos ministérios do nosso Senhor é de intercessão. Ele está intercedendo por nós. E da mesma forma aqui que nós vemos o nosso Senhor intercedendo por Pedro, ele continua a interceder. E veja que esse ministério já vem desde o Antigo Testamento. A gente vê esse ministério de interceder por outra pessoa. Veja que Abraão intercedeu por Abimeleque. Também a gente vê Abraão intercedendo pelos filhos de Éter. A gente vê também Moisés intercedendo pelo povo. Quantas vezes a gente vê Deus, vamos dizer assim, na figura de linguagem, revoltado com o povo, ao ponto de destruir o povo.
E Moisés chega para o Senhor e diz: Senhor, perdoa esse povo. Né? Ou como a gente fala, faz isso não, Senhor. Perdoa, dá mais uma chance, como diz a história, né? Dá mais uma chance para esse povo. Intercedendo pelo povo. A gente vê no Isaías, já profetizando o nosso Senhor, no versículo 12 do capítulo 53, onde ele fala que ele intercede pelos transgressores, e ele continua intercedendo por nós. Cristo estava naquele momento mostrando a Pedro que ele iria fracassar. Jesus já estava de antemão mostrando a Pedro que ele iria rejeitá-lo. Desde aquele momento, antes daquele momento, durante o momento, eu creio que Cristo estava intercedendo por Pedro. E ainda hoje, ele intercede por nós. Mesmo que o nosso pecado nos afaste de Deus, mas o Senhor intercede por nós, para que a nossa fé não desfaleça, para que a nossa fé não diminua, e caso a gente caia, nós temos força para que possamos voltar ao caminho. Lembre-se que eu gosto de falar que a nossa vida cristã é uma maratona. Uma hora ou outra vamos cair. Mas o problema é o cair? O problema é ficar no chão. Vai ter quedas que são pequenas. A gente bate, limpa e vai-se embora, só tem alguns arranhões. Mas vai ter queda que vai ser feia. E pode até trazer uns machucões que vai levar cicatrizes aí por um bom tempo. Né? Não vai sair. Mas a gente bate a poeira e continua em frente. Hebreus capítulo 7, o verso 24 e 25 diz: mas este, que é Cristo, porque permanece eternamente e tem um sacerdócio perfeito, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós, dia após dia. Não importa qual seja o nosso fracasso. E eu digo, uma hora mais cedo ou mais tarde, vamos fracassar. Não tem aquele que não caia no pecado. Mas Cristo sempre estará lá, no céu, orando, intercedendo, suplicando ao nosso favor. Intercedendo por nós, buscando fazer com que nós sejamos restaurados, para que possamos estar voltando a ter comunhão com Ele. Cristo ora por nós, ora por você, ora por mim, porque eu não sou diferente de ninguém. Nós somos pecadores, nós caímos, nós fracassamos, mas temos Cristo no céu que está intercedendo por nós. E isso é motivo de alegria, é motivo de nós regozijarmos em saber que Cristo está orando por mim, por vocês, por cada um. Isso nós devemos lembrar sempre. Porque Deus, ou nosso Senhor Jesus Cristo, aqui mostra o termo dessa luta que nós temos diariamente. Essa luta que continua dia após dia até a vinda de Cristo. E ele mostra que Satanás está nos atacando. Mas ele mostra que ele está nos defendendo.
Mas ele diz também que nós precisamos de ter uma reação. Nós precisamos reagir. E vamos lá para João capítulo 21. A gente vai ficar um pouquinho lá no verso 15 a 17. Um texto que todo mundo conhece. Um texto que fala muito da transformação da vida de Pedro. Onde ele chega no verso 15 e diz: depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Tornou a dizer a segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe a terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Meus amados, qual seria uma reação lógica ao depararmos com Cristo, ao depararmos com o envolvimento nessa batalha que dia após dia, que nós devemos matar esse leão dia após dia, hora após hora? Tenta imaginar, como eu falei, Pedro, aquele que era corajoso, aquele que era invencível. Agora, nesse momento, ele está de uma forma totalmente diferente. Aquele discípulo que era orgulhoso, que era cheio de si, que, como nós vimos lá, ele disse que iria até a morte com o Senhor, aonde ele fala que mesmo que todos se escandalizassem, ele mesmo não ia fazer isso. E logo em seguida a gente vê ele realmente negando a Cristo. Depois que Pedro, vamos dizer assim, avalia a sua vida e tem um encontro, não é que ele não era salvo, mas ele não tinha aquela noção real do que estava acontecendo. Mas quando ele toma real de quem ele era, de quem é Jesus e o que significa servir a Jesus, ser discípulo de Cristo, vê que ele vê agora de uma forma mais humilde. Ele começa a ter uma percepção. E quando a gente vê Pedro aqui com Jesus, Jesus chega para ele e diz: Pedro, tu me amas? Jesus não simplesmente não só fala: Pedro, você me ama, Pedro? Como a gente chega aqui e fala para você, diz: eu te amo. É diferente. É diferente de eu chegar para minha esposa e dizer: minha esposa, eu te amo. Chegar para minha filha, eu te amo. Não é amor? É. Mas será que é o mesmo amor? Não. São tipos de sentimentos diferentes, expressos com uma só palavra. Mas quando a gente olha aqui no grego, a gente sabe que esses amores, que é traduzido para o nosso português por amor, não é a mesma palavra. Aqui Jesus chega para Pedro e diz: olha, Pedro,
você me ama incondicionalmente, que a gente pode dizer que comparar com o nosso amor é o amor de um pai com um filho ou com uma mãe com um filho, que é um amor incondicional. A gente vê filhos fazendo horrores e a mãe continua amando. É um amor incondicional, não depende do que faz ou deixa de fazer. Mas aqui ele chega e diz: ó, Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí Pedro, triste, diz: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, mas não é incondicionalmente. O Senhor sabe do meu amor, o Senhor me conhece. E ele chega pela segunda vez, pergunta: Pedro, tu me ama incondicionalmente? E Pedro diz a mesma resposta. Pedro já não é mais aquele homem orgulhoso, cheio de si, aquele homem que ia dizer com todas as palavras: Senhor, eu te amo incondicionalmente, que eu vou até a morte. Veja que agora ele diz: não, Senhor, eu não te amo incondicionalmente. Eu te amo, mas o Senhor sabe que não é incondicionalmente. Então, Jesus chega pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Só que esse amor não é o mesmo amor que Jesus tinha falado as outras duas vezes. Não era aquele amor incondicional. Era o amor que Pedro estava dizendo, o amor de amigo, afeição. Então Jesus chega para Pedro e diz: Pedro, tu me ama como um amigo? E Pedro se entristece e responde: amo, Senhor. Porque das outras vezes Jesus perguntava e ele disse que era incondicional, e agora como um amigo. Mas uma coisa que Jesus fala para ele cuidar dos seus. Ele chega para Pedro, tanto no início, na primeira, na segunda e na terceira. A primeira vez ele diz: apacenta os meus cordeirinhos. Depois ele fala: apacenta as minhas ovelhas. E depois diz, mais uma vez: apacenta minhas ovelhas. E a gente conhece a história. A gente vê que Pedro se tornou um grande servo. Pedro foi um pregador que conversou ou pregou para milhares de pessoas, e Deus usou que pessoas se converteram, 3.000, 5.000, e depois se perdeu as contas de quantas pessoas que Pedro pregou se converteram. Mérito dele? De forma alguma. Mas tudo a graça, tudo a misericórdia de Deus, que intercedeu por ele. E quando a gente olha para Pedro, no início aqui do capítulo 21, onde ele estava sem rumo, sem direção, onde ele estava pescando, mas a gente vê agora, depois desse relacionamento com Cristo, e pela graça e a misericórdia do Senhor, após ele ter sido restaurado, ele se tornou um grande servo do Senhor. Ele teve uma reação. Essa reação foi servir ainda mais ao Senhor. Se dedicar ainda mais ao nosso Deus. E da mesma forma, meus amados, nós lutamos dia após dia. Como eu falei, a luta continua.
Nós já sabemos quem é o nosso inimigo. Nós já sabemos que Jesus intercede por nós. A questão é, estamos reagindo? Qual é a nossa reação? Será que realmente nós estamos nos humilhando e reconhecendo que precisamos de Cristo? Temos que ter uma reação. É maravilhoso saber que nós temos Deus, que nós temos Jesus Cristo intercedendo por nós. Isso é uma graça que não tem limite. E é por isso que nós devemos reagir. Reagir como ele fala, para ser como Pedro, grandes cegos, não Pedro orgulhoso, não Pedro que se achava, mas um Pedro mais humilde, um Pedro mais dedicado ao Senhor. E lembre-se, meus amados, que se por um acaso nós cairmos, e como eu falei, e vamos cair, não esqueça que nós temos Cristo intercedendo por nós. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, mais uma vez, estamos, Senhor, a agradecer-te pela sua graça, pela sua misericórdia. E estamos realmente alegres, Senhor, em saber que o nosso Senhor Jesus Cristo intercede por nós. Apesar que nós somos pecadores, apesar que nós caiamos no pecado, mas isso não seja uma desculpa para que continuemos a pecar, mas pelo contrário, que possa ser um incentivo ainda maior de nos dedicarmos mais ao Senhor, para que, como Pedro, arrependido, humilhado, chegue com um coração sincero na presença de Cristo e diga: eu te amo, Senhor. E que possamos ouvir a súplica de nosso Senhor e atender que quando Pedro ouviu e ele fez, quando Jesus chegou para ele e disse: apacenta as minhas ovelhas. E foi o que ele fez. Com isso, que possamos pregar a tua palavra, que possamos anunciar a tua mensagem para aqueles que ainda não têm a ti como único, suficiente Salvador. E também, Senhor, a nós que possamos ser usados por ti para apacentar uns aos outros, para que possamos cuidar uns dos outros, para ver a necessidade de um dos outros e que possamos orar um pelos outros. Porque eu creio, Senhor, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos e o Senhor já deu prova mais do que suficiente sobre isso. Somos gratos pela semana que se inicia, que agradecidos estamos por tudo. E continue a nos abençoar durante essa semana. Em nome de Cristo. Amém. Bom, Deus abençoe. Nunca esqueça que Cristo é por nós, né? Então, quem será contra nós? E como Paulo fala, quem é que pode nos separar do amor de Deus? Ninguém. Mas isso não empata de nós perdermos a comunhão com Ele. Por isso que a gente exorta a sempre avaliar a nossa vida e ver se realmente estamos em comunhão com Ele. Porque para não chegar, como meu pastor dizia, né, com cheiro de queimado lá no céu. Então, que possamos estar aí servindo fielmente. Saiu o novo decreto do Estado, graças a Deus, nós continuamos abertos, com aquelas restrições, né?
e que possamos continuar do jeito que estamos fazendo, né? Graças a Deus, como nós falamos, né, já, os irmãos já viram aí, nós temos aí já o termômetro, estamos medindo. Não se assusta se o recepcionista chegar e apontar, né? Quando chegar, de mãos ao alto. É brincadeira, mas é para nossa segurança, irmãos, né? Lembre-se que aqui é aquela história, por causa de um todos pagam, né? Então, se um se contaminar, entrar contaminado aqui, vai prejudicar todo mundo, né? Porque a gente vai ter que fechar e a gente sabe que não é bom. Como eu falo sempre, nós louvamos a Deus pelos cultos que nós podemos realizar no sistema online, mas não é a mesma coisa de estarmos juntos, né? O calor de estarmos todo mundo junto em um só lugar adorando a Deus. Para mim isso não tem preço, né? Que possamos estar realmente assim, unidos, e com a graça de Deus vamos superar isso, e que Deus vai estar nos agraciando e vamos voltar uma certa normalidade, né? Porque eu creio que o normal não vai voltar na sua íntegra, mas o mais próximo possível. Eu falo, só a gente tirando essa bendita aqui já ajuda muito. Então, olhem para que possamos superar essa situação. Então, vamos continuar, né, nesse sistema. Para aqueles que não podem vir, né, tem alguns que têm recomendações médicas para não vir, né, então a gente está transmitindo, né, e aqueles que estão doentes, né, tem algumas pessoas que adoeceram, estão gripadas, então se está gripado é melhor ficar em casa. Então, como eu falei, né, a gente está transmitindo de um modo caseiro, só o celular apontando, pelo menos pode participar, pode ver aí os cultos, né, e interagir aí com os irmãos, de um modo assim, estarmos louvando todo mundo juntos, um pouco distante, mas nós louvamos a Deus. Então, que Deus abençoe a todos, né, e que tenhamos uma boa semana. Lucas, mais uma vez, seja bem-vindo. A correria é grande, né? Não deu para a gente sentar, mas quem sabe na próxima vez, né? Então, louvado seja Deus por tudo que tem feito em nossas vidas, e a gente sempre ora por vocês também. Então, Deus abençoe a todos, e com a graça de Deus estaremos quarta-feira às 7h30 em ponto.